Graça e paz, amados. Você que já está chegando aí, Deus abençoe. Nós tivemos um pequeno contratempo aqui e estamos começando um pouquinho atrasado aqui, mas eu gostaria de agradecer desde já a sua participação, a sua colaboração também na divulgação e na multiplicação dessa palavra. Hoje de manhã nós vamos dar continuidade às ministrações que temos vindo feitas domingo pela manhã, lições para todos, em todos os tempos e em todos os lugares. Hoje vamos falar da parte 3, não é? É uma sequência de recomendações de Paulo à igreja de Corinto. E eu gostaria agora de orar com você, né, de clamar a Deus em favor da sua vida, em favor das famílias, em favor da nossa cidade, que para a glória de Deus estamos passando por essa tempestade de uma forma, apesar das dificuldades, das lutas, dos medos, passando de forma tranquila em relação a muitas outras cidades que nós conhecemos. Portanto, eu gostaria também de continuar pedindo oração pela cidade onde eu vim, São Miguel do Guaporé. Está vivendo um problema de um surto muito complicado, muito grave na cidade. Então quero que os irmãos orem pelo estado de Rondônia, pelas cidades ali, mas em especial para São Miguel do Guaporé, que houve lá uma explosão de infectados, né? Então gostaria de que os irmãos estivessem orando por isso. E também orando para que no mais breve possível nós possamos estar aqui no templo todos juntos para glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o nome do Senhor e desde já, ó Deus, queremos te agradecer pelo fato de estarmos aqui, reunidos mais uma vez. Pai, que nós realmente sejamos assim, contigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que mais uma vez ministre o nosso coração de forma transformadora. Que o Senhor venha, Deus, falar a cada coração de maneira muito especial. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 ao versículo 13 e 14. Diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Queridos, eu tenho falado aqui que quando nós olhamos para esse texto do versículo 13, dá-se às vezes a visão de que parece que tem um comandante diante do seu exército, o encorajando em uma batalha, numa iminente batalha, no início de uma batalha. Parece que ele está encorajando eles. Vigiai, estai firmes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então parece ser assim um grupo de homens e de soldados bastante durões que vão enfrentar uma batalha muito séria. E aí nós percebemos então que essas instruções dão essa visão, mas quando a gente lê o verso 14, dá essa sensação assim, parece que esse exército não é tão durão assim, parece que ele está falando para alguém de um exército diferente. Aí então ele fala assim: todas as coisas sejam feitas com amor. Então como é que você vai para uma batalha com amor? Tratando as coisas com amor. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente confunde amor com moleza, com frouxidão, né?
Então a gente confunde essas coisas, essas atitudes, essas virtudes, né? Mas nós então, no decorrer dessas ministrações de domingo pela manhã, nós estamos falando e já falamos sobre vigiai, sobre a vigilância e sobre a firmeza na fé. Estai firmes na fé, não é? Inclusive nós encerramos domingo passado dizendo: fique firme na fé. Somente quando fazemos isso, né? Quando você fizer isso, você vai ter a capacidade de batalhar contra o inimigo dentro de você, que é você mesmo, e contra os inimigos externos, o mundo e Satanás. Então nós podemos observar que somente estando firme na fé é que nós vamos ser capazes de batalhar essa batalha contra os nossos inimigos. Então estar firmes, vigilantes e firmes. É por isso que a palavra de Deus diz, quando fala da batalha espiritual, que havendo feito tudo, continuar firmes. Nós falamos isso domingo passado. Então, mesmo sendo providos da capacidade para a batalha, né, dessa firmeza, mesmo sendo provido de vigilância e de firmeza, o apóstolo Paulo traz mais um detalhe nessas instruções. Ele fala de algo essencial para o guerreiro, de essencial para nós, que temos que entender uma coisa muito séria. Eu quero aqui, não é nem abrir um parênteses, é falar dentro do que nós estamos falando mesmo. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos esquecermos que estamos vivendo batalhas todos os dias, que todos os dias nós damos de cara com o inimigo. Alguém um dia disse assim: se você levantou-se pela manhã, caminhou o dia inteiro e não deu de cara com o diabo em algum momento, cuidado, você pode estar indo para a mesma direção dele. Por quê? Porque você não vai dar de cara com quem você está indo para a mesma direção. Então é preciso, por exemplo, as bênçãos do Senhor estão indo para a mesma direção do céu do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que elas não encontram com Ele, elas o alcançam, está indo para a mesma direção. A Bíblia diz que bondade e misericórdia estão indo para a mesma direção que nós estamos indo. Bondade e misericórdia não nos encontram. Bondade e misericórdia nos segue. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: a gente só vai dar de cara com aquele que está indo contrário a nós. E isso a gente não pode descuidar disso. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar vigilantes, porque todos os dias, em todo momento, em todo tempo, a vida inteira nós estamos vivendo batalhas espirituais. Porque mesmo aquela batalha que nós às vezes a reputamos como simplesmente humanas ou emocionais, né, ou físicas, não podemos esquecer que elas são espirituais também, porque elas afetam a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra de Deus, a nossa relação com a adoração. Então, o apóstolo Paulo está encerrando essa carta, e ele me dá essas instruções aqui, que eu já disse para os amados, que são instruções que não foram apenas para os coríntios, mas é que eu entendo exatamente como esse tema que colocamos aí, que são lições para todos nós, em todos os tempos,
e em todo lugar que estivermos. Ou seja, são instruções para a nação santa, para o povo de Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, necessário se faz a nossa vigilância, porque a nossa vigilância nos impede de ficar distraídos. Há poucos dias eu ouvi uma palavra muito interessante de alguém que eu gosto muito de ouvir, que disse assim: o diabo está muito mais interessado em te distrair do que te destruir, porque distraindo fica mais fácil de destruir. Então cuidado com as distrações, dos movimentos políticos, com as distrações dos movimentos religiosos. Quando a Bíblia fala que está firme na fé, é um outro detalhe muito interessante. Esse tempo que o Senhor nos tirou do templo, nós às vezes vivemos uma dificuldade, uma crise tremenda pelo fato de não podermos ir ao templo. Pelo fato de que nós aprendemos que culto, que adoração é no templo. E pior do que isso, nós aprendemos que igreja é templo, que templo é igreja. Então nós vivemos essa crise e aí nós acabamos não nos firmando na fé, porque a nossa fé, ela não depende de templo, não depende de grupo. Então a gente precisa estar muito realmente atentos a essas lições para todos os tempos e para todos os lugares. E quando eu falo todos os tempos, inclui o nosso tempo, a nossa geração e muito especialmente, muito particularmente o nosso tempo pandêmico que estamos vivendo. Então, na realidade, vigiar é importante no sentido de que estamos em guerra. Estar firmes é importante notar também com respeito às distrações, com respeito à questão do que nós entendemos como ponto principal e essencial para o nosso relacionamento com Deus. Queridos, eu acredito que muito rapidamente, muito em breve, talvez em questão de semanas, nós estaremos voltando à normalidade. Porém, nós precisamos entender que a igreja não se tornou anormal, não. Em relação ao mundo, a igreja sempre foi anormal, não é? Então a gente tem que entender isso. Então o apóstolo Paulo diz assim: vigiai e estai firme na fé. Tem muita gente perguntando do outro assim: você está firme na igreja? Você já perguntou isso para alguém, amado? Ô irmão, como é que você está a respeito da igreja? Você está firme na igreja? Aí quando você vê a pessoa toda semana, no culto semanal, todo domingo na escola bíblica, todo domingo à noite, pegando a sua Bíblia, pegando seu instrumento musical e indo, vestindo seu terno, sua gravata e indo para o templo. Então a gente entende que aquela pessoa está firme na fé, porque a gente entende que firme na fé é o mesmo que firme na igreja. E se eu disser para você que tem muita gente firme na igreja e totalmente vulnerável com respeito à fé? Você firme na igreja, mas não tem relacionamento com Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas com o seu relacionamento com o templo, nem é com a igreja não, queridos. É com o templo, porque o templo faz as pessoas imaginarem e colocar na sua cabeça de que estão bem com Deus. Mas aí a família está destruída, aí os relacionamentos estão todos tortos, aí os negócios estão cheios de falcatruas, e a minha vida está cheia de mentira, eu estou vivendo de aparência, mas eu estou indo ao templo. As pessoas olham para mim e me percebem e me veem como crente. O que Paulo disse aqui não é estar firme na igreja,
no sentido de templo ou no sentido de comunidade local, mas no sentido de estar firme na fé, porque estando firme na fé, estaremos firmes em tudo mais. Mas aí o apóstolo Paulo ele mostra o seguinte, que mesmo providos dessas duas lições, mesmo provido de capacidade para a batalha, Paulo então fala de algo muito essencial para o guerreiro, porque nós estamos em guerra. E aí ele fala da coragem. Da coragem, ele fala assim: portai-vos varonilmente. Paulo está dizendo: seja corajoso, seja corajosa, não seja infantil, não seja infantil, conheça as suas responsabilidades e se portar-se como um varão. Quando fala varonilidade, portar varonilmente aqui na sua essência, significa literalmente ser másculo. Ser másculo, isso é, comportem-se como homens autênticos. Varão, de varonilidade. Ele está tratando dessa força. Então, pensando no sentido geral do significado da palavra varonilidade ou de varonil, eu quero utilizar algumas palavras aqui para tratar da questão também geral, que nós não estamos falando só para homens, não é para homens. E a varonilidade aqui tem a ver com coragem, tem a ver com ser valoroso, tem a ver com ser valente, tem a ver com ser heróico, tem a ver com audácia, com ser audacioso, não é? Então, a verdade é que está dizendo aqui, você precisa agir de forma heróica, de forma audaciosa, de forma corajosa. E isso eu quero aqui entender que essas lições são para todos, mulheres e homens. Então, seja corajoso, seja audacioso, porque não adianta você estar vigilante, estar firme, mas ser covarde. O que a palavra está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a trabalhar as nossas convicções de forma que nós tenhamos coragem de agir heroicamente, né? Então a gente precisa trabalhar isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Portai-vos varonilmente. Trata-se então de coragem, de sermos o que devemos ser, de fazermos o que devemos fazer. É isso. É você não ficar se retraindo, se encolhendo e deixando que o outro faça algo que era para você fazer. Comporte-se de maneira valente, de maneira corajosa. E nesses tempos, queridos, eu tenho sempre dito isso. Às vezes uma pessoa chega para você e diz assim: ah, querido, o nosso Deus é o mesmo. E você fala: é, verdade, as pessoas dizem: Deus é um só. Deus é um só, e isso ninguém pode duvidar disso. O que a gente precisa entender é se a gente está tendo coragem realmente de declarar e de professar a nossa fé no Deus verdadeiro, que não depende de muleta, que não depende de amuleto, que não depende de ser carregado. Voltamos aqui, o vídeo deu uma pausada aqui, eu quero continuar aqui. Então, é que nós devemos portar de forma corajosa. É isso que a Bíblia está dizendo.
não é? Aí ele fala assim, portai varonilmente. Então eu quero já partir para a nossa conclusão de hoje, até porque a internet aqui está meio, parece que está caindo. Lembrando uma coisa muito importante, que coragem não é ausência de medo, não significa que você não tenha medo. Então as pessoas falam, pastor, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho medo de batalha, eu tenho medo de chegar perto de um endemoniado. Eu tenho medo. Querido, medo é uma coisa que todo mundo tem. Mas coragem não significa ausência de medo. Coragem é a nossa disposição em enfrentar o medo. O maior ato de nossa coragem é enfrentar o nosso medo. Não é? E nós muitas vezes, como crentes, temos medo até de falar da nossa fé, da nossa firmeza na fé. Se nós estamos firmes na fé, nós precisamos ter coragem para falar dessa fé. Não é? Judas chegou a dizer que nós devemos batalhar pela fé. Então, para isso, para batalhar pela fé, nós vamos precisar ser corajosos, portar-nos varonilmente. Então eu quero partir para o encerramento dizendo o seguinte: somente quando estamos vigilantes, somente quando estamos firmes na fé, é que nós podemos nos portar varonilmente. Então, quando estamos vigilantes e firmes na fé, nós podemos agir de forma corajosa. Por isso que eu disse aqui, que às vezes a gente não defende a fé porque a gente não tem coragem. Então nós podemos portar varonilmente. E então, portando-nos varonilmente, nós então vamos poder assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Não é dizer assim, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Eu faço isso porque o meu pastor disse que é para fazer. Então eu vou assumir as minhas ações, a responsabilidade por minhas ações. Quando eu me porto varonilmente, eu vou poder entender o efeito das nossas ações sobre as outras pessoas. E finalmente, nós podemos ficar prontos para ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. Então é preciso que nós entendamos que o que o apóstolo Paulo está falando sobre essas lições? É importante vigiar? Sim. Eu sou um vigilante? Amém. Mas é preciso estarmos firmes na fé, não em uma denominação religiosa, não em um templo, não em uma igreja local. Porque se estivermos firmes na fé, estaremos firmes em tudo isso mais. Precisamos estar firmes na fé. E é interessante que eu falei isso domingo passado, quero relembrar aqui. Não está dizendo para ser firme na minha fé. Não está mandando você ser firme na sua fé. Está falando para ser firme naquela fé que disse Judas, uma vez foi dada aos santos. Então é uma fé que não nasceu conosco, não foi gerada em nós, ela foi nos dada. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos ouvindo, então estamos falando de ser vigilante, falando de estar firme na fé, e sendo vigilante, sendo firme na fé, nós então vamos poder agir de forma corajosa. E quando agimos de forma corajosa, nós podemos então assumir as responsabilidades pelas nossas ações. Não é verdade? Nós podemos ser realmente pessoas que respondem àquilo que se é colocado diante dela. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vigiar, estar firme na fé e portai varonilmente.
Mas como eu vou fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Ele falou o seguinte: não, eu quero mostrar para você um outro detalhe. Porque eu sei que vigiar, estar firme na fé e portar-se varonilmente não são coisas fáceis. Então, eu quero dar para você uma outra recomendação. Uma outra recomendação. E aí, ele vai dizer o seguinte: fortalecei-vos. Isso aqui não é, querido, dizendo, fica tranquilo porque eu vou te dar força. Não é isso, ele está falando, fortalecei-vos. Isso aqui são imperativos: vigiai, estai firmes, portai-vos varonilmente. São imperativos. E a outra lição é fortalecer, para que nós então sejamos vigilantes, firmes na fé e portarmos varonilmente. Nós precisamos de outra coisa relevante para sermos, ou para termos uma vida vitoriosa: fortalecimento. Mas a respeito disso, nós vamos falar domingo que vem, se o Senhor permitir. As batalhas não são poucas, as lutas não são poucas. Hoje você pode perceber que eu comecei um pouco depois. Aconteceram alguns percalços, alguns tropeços aqui, e nós não podemos começar exatamente na hora, começando alguns minutos depois, não é? Se você perceber, você está me vendo num lugar um pouco diferente hoje, né? E quando estávamos falando aqui, a internet deu uma falha aqui. Não sei como está para você aí, né? Mas eu gostaria de que nós pudéssemos nesta manhã lembrar da seguinte questão: eu preciso incutir essas lições em mim. Porque, queridos, quantas vezes... Agora há pouco estava lendo o livro de Romanos e o apóstolo Paulo falou assim: está na hora. Ele falou assim: eu digo isso conhecendo o tempo, que está na hora de despertarmos do sono. Eu tenho falado isso com vocês aqui, queridos. Eu tenho ouvido tantos pastores preocupados em voltar ao tempo que as pessoas não estão lendo Bíblia, não estão orando, não estão nem contribuindo com o seu dízimo, nem entregando o seu dízimo, pelo fato de não estar indo ao templo. E parece que fica mais fácil para mim, como pastor, me render a esse tipo de atitude, e mesmo colocando as minhas ovelhas em risco, abrir o templo de novo. Por quê? Porque as minhas ovelhas precisam voltar à firmeza, e para elas voltarem à firmeza, voltar à vigilância, elas precisam de templo, elas precisam de culto presencial. É isso. Eu fico pensando naquelas pessoas como, por exemplo, o eunuco da Etiópia, que se converteu no deserto, se batizou no deserto e foi para casa sozinho. Não tinha pastor, não tinha templo. Não tinha. E a pergunta é: o que aconteceu com ele? Será que Deus deixou ele por conta? Não. A gente vai ver histórias depois de homens daquela região servindo a Deus.
Nós não podemos, de forma nenhuma, depender de ambientes físicos para estarmos vigilantes, porque a vigilância é uma coisa pessoal com Deus em relação ao mundo, em relação aos acontecimentos. Você tem seu quarto, tem sua casa, procura um lugar tranquilo no fundo do quintal, começa a buscar a presença do Pai. Fique atento àquilo que Deus está fazendo e àquilo que o mundo está vivendo. Fique atento e muito atento às suas reações com respeito às coisas que estão acontecendo. Então seria muito mais cômodo para mim me render às exigências da necessidade de que o povo tem que, para se firmar, precisa de templo. Eu não sou contra o templo, mas o que a palavra de Deus diz é para eu não estar firme na minha fé, mas estar firme na fé que uma vez foi dada aos santos, independente de onde quer que esteja, do tempo que esteja e quem quer que seja. Em todo tempo, em todos os lugares e para todas as pessoas. Então nós precisamos entender isso, porque se nós dependemos disso, e um dia desse, um tempo desse, o Senhor permitir que não se tenha mais templos, como é que vamos ficar? Seja vigilante onde você está, querido irmão, querida irmã. Seja vigilante. Estai firme na fé que uma vez foi dada aos santos. Vá lá de novo em Judas, verso 3, e você vai perceber lá que diz a Bíblia assim, que o Judas falou assim: eu senti necessidade de escrever-vos acerca de que vocês precisam batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Então batalhar por algo é porque esse algo não é fácil, é um tesouro muito raro, muito difícil e que é muito concorrido. Então a verdade é que precisa batalhar, uma vez que você tendo ela, o inimigo quer tirá-la de você a qualquer custo. Não deixe que a falta do tempo desvie você da firmeza da fé. Então, para isso, porte-se corajosamente. Para isso, haja com coragem, com valentia, com ousadia, com audácia. Não espere tempo para isso, querido. Não espere um tempo mais favorável para isso. O tempo é hoje, o tempo é agora. Então vigie, firme-se na fé e porte-se corajosamente. E se o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos falando sobre fortalecimento, porque para isso nós precisamos sim de fortalecimento. Então quero só adiantar para você que a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero encerrar minha palavra por hoje, agradecer a você pela paciência, pelo amor, pelo cuidado para comigo, pelas suas orações. E por vezes, como pastor, eu me encontro num sentimento de preocupação pelo esticar do tempo, mas ao mesmo tempo eu lembro que a palavra de Deus diz que nós devemos ser pacientes na tribulação e perseverantes em oração. Que a graça de Deus, ontem estava falando com a Patrícia que enquanto eu orava com o Davi, quando ele foi dormir,
Ele, antes de dormir, antes de conciliar o sono, quando eu estava saindo de perto dele, ele colocou a mão na minha cabeça e diz assim: que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, Pai. Oh, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então eu quero pedir a você que aquela graça ministrada pelo Davi ontem à noite na minha cabeça, eu quero ministrar sobre você. Que a graça do nosso Deus esteja sobre nós e nos dê condições reais de sermos vigilantes, firmes na fé e de nos portarmos de forma corajosa. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor por nós, ora pelo nosso ministério, pela nossa vida ministerial. Ore pelos pastores, querido. Ore pelos pastores da nossa nação. Igreja do Senhor. Eu não gosto de pedir para orar pelas igrejas. Eu quero que você ore pela igreja do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que esta manhã